Que possamos então, irmãos, seguirmos unidos, vibramos nessa energia de paz, de amor, de fraternidade. Que Jesus nos envolva nesse momento, para o nosso estudo, para que possamos compreender os seus ensinamentos e seguirmos, aumentando cada vez mais, raciocinando mais a nossa fé. Que assim seja. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no capítulo sobre a fé que transporta montanhas, na instrução dos Espíritos nós vamos ter um título que fala a fé humana e a fé divina. E o texto nos fala assim: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda assim, aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não se chegue a vencer. Então a fé humana, aquela fé que nós utilizamos para satisfazer as nossas necessidades materiais. É o interesse na matéria, nos bens, nas necessidades materiais, para a nossa subsistência, para a subsistência do nosso corpo físico. Porque nós somos um espírito que hoje encarnados, temos um corpo e precisamos desse corpo para a nossa evolução. Esse nosso corpo físico tem as suas necessidades, a sua subsistência, a necessidade da alimentação, a necessidade do agasalho, a necessidade do abrigo. Então a fé humana é a fé que eu coloco em mim mesmo, que cada um de nós coloca em si, para conseguir adquirir, para conseguir manter essas necessidades para seguir na sua evolução. Então nós vamos pensar assim, sobre a importância da fé humana. Porque muitas vezes a gente pensa ou a gente ouve alguém falar assim: o importante é ter fé em Deus, o resto vem, o resto acontece. E lá no Evangelho de Lucas, Lucas nos diz que o reino de Deus está dentro de vós. Então, se nós precisamos confiar em Deus, e esse Deus está dentro de nós, então nós precisamos confiar em nós. Nós precisamos desenvolver em nós a autoconfiança. E o que é essa autoconfiança? Nós poderíamos resolver essa autoconfiança em duas palavras: agir e confiar. Eu preciso agir. Porque eu simplesmente confiar, eu confio em mim, eu acredito em mim, eu acredito nas minhas possibilidades. Mas aí eu não faço nada, eu não tomo uma ação, eu não tomo uma atitude, eu não busco, eu não corro atrás. Não vai acontecer.
Se eu simplesmente agir, eu ajo toda hora, eu busco, eu corro, mas eu não confio nas minhas possibilidades. Eu não acredito que aquilo que eu busco, que aquilo que eu preciso vai acontecer. Então eu vou ficar naquela energia do fracasso, na energia do eu não consigo, na energia daquele círculo que tudo vai dar errado, e eu tomo um cansaço de agir, de lutar e não conseguir. Então eu preciso confiar para que eu possa atrair para mim, para que o universo, para que os espíritos bons possam me acompanhar e eu possa conseguir atingir aqueles meus objetivos. Então, autoconfiança, agir e confiar. Confiar em mim. Porque se Deus está dentro de mim, eu preciso confiar em mim. E preciso agir para que as coisas aconteçam. Então, cabe a cada um de nós pensarmos assim: eu acredito nas minhas possibilidades? Eu sou capaz de despertar essas potências que eu tenho dentro de mim? Porque se nós somos todos espíritos criados simples e ignorantes, mas dentro de nós foi colocado todos aqueles germenzinhos que nós precisamos, depende de nós desenvolver. O germenzinho do amor, da paciência e o germenzinho da fé. Está em nós isso. É como uma sementinha, qualquer semente que eu coloco lá numa gaveta, a semente está lá na gaveta, ela não vai germinar. Mas o germenzinho está ali, dentro daquela semente. A partir do momento que eu pego aquela semente e jogo num lugar onde tem um pouquinho de terra e um pouquinho de umidade, ela vai germinar. Porque ela vai encontrar as possibilidades necessárias para que ela possa germinar. Então, todos nós temos esses germes em nós. A fé existe dentro de nós, depende de nós permitir que essa fé floresça, que essa fé cresça, que essa fé germine. Essa fé em nós mesmos, essa confiança. Então, quando a gente tem essa confiança, a gente não fica andando em círculos sem sair do lugar. A gente consegue, a gente percebe que a gente age, que a gente confia e que as coisas acontecem. Por isso então que Jesus vem e nos apresenta um Deus Pai amoroso, um Deus bom, porque até a vida de Jesus, o povo tinha aquela imagem, e a gente diz o povo, mas a gente poderia estar lá, né? A gente não sabe. Poderíamos estar naquele momento. Deus era aquele Deus que castigava, aquele Deus bravo, aquele Deus que punia. A gente tinha um medo, né, de Deus. Olha que Deus te castiga, né? Então Deus vem e mostra, Jesus vem e mostra esse Pai amoroso, esse Pai bom, esse Pai que nos ama. E aí nos apresenta então a lei do amor, para que amando a Deus a gente possa nos amar. Porque quando a gente ama alguém, a gente confia nesse alguém. Então Jesus, para nos despertar ainda mais essa confiança, ele nos apresenta esse Pai que nos ama e que nós podemos confiar, que nós podemos entregar a nossa vida para que ele dirija. Além de apresentar esse Pai maravilhoso, esse Pai bondoso, esse Pai que nos educa, Jesus deixou o exemplo dele mesmo, né? Porque ele diz assim, tem uma fala dele que ele diz assim: bem dizeis, sou mestre. Ele sabia que ele era mestre. Ele sabia que tinha fé suficiente, que tinha conhecimento, que tinha ciência daquilo que ele estava falando. E tem outra fala dele que ele nos diz assim: não se turve o vosso coração. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Então, se Jesus fala
para nós confiar nele, é porque ele confiava nele. Porque quando a gente diz assim para alguém assim, calma, eu vou te ajudar, eu sei fazer isso aqui, confie em mim, é porque a gente sabe. Porque senão a gente não diz isso. Então, se Jesus diz, confie em Deus e confie em mim também, é porque ele confiava nele. Então, ele nos deixa aí esse exemplo de amor, de fé, nos dando todas as possibilidades para que a gente se desenvolva essa fé. E a fé divina? A fé divina é a fé que nós temos em Deus, que nós temos em Jesus. E aí nós não vamos falar em acreditar, né? Porque acreditar, eu acredito que vai chover amanhã, mas pode ser que não chova. Eu tenho que confiar, eu tenho que ter a certeza que Deus é bom e justo, que não existe injustiça. Então aquela dificuldade que veio para mim não é uma punição, é porque eu preciso, ou é colheita, ou é aprendizado. E aí, às vezes a gente fica buscando assim, tá, Deus está dentro de mim, Deus está perto de mim, eu quero ver. E a gente fica esperando acontecimentos mirabolantes, uma luz, uma imagem, um espírito. E a gente não percebe que Deus está do nosso lado. Naquele amigo que nos dá um abraço, naquele amigo que nos socorre, na nossa família. Então é dessa forma, é com esse olhar para a simplicidade, para as pequenas coisas, que a gente vai perceber Deus. E que a gente vai perceber que está realmente junto de nós, dentro de nós, do nosso lado. E aí é que a gente vai começar a sentir essa confiança, essa fé nessa divindade, nesse Pai amoroso e justo, que nos ensina, que nos educa, que nos prepara. Então a gente tem que se questionar assim: Deus é Pai amoroso, bom e justo? Eu consigo perceber isso? Ou às vezes eu penso, não, isso não é justo. Mas então Deus é injusto? Se Ele permitiu que acontecesse? Aí a gente questiona assim, tá, mas se Deus é bom e justo, por que eu estou questionando? Aí a gente pode se perguntar assim, Deus pode estar fazendo alguma coisa para me prejudicar? Será que Deus, sendo bom, amoroso e justo, vai mandar uma dificuldade para mim só para me prejudicar? Aí eu estou pagando o que eu fiz lá. Aí é colheita, não é castigo. Deus não me mandou nada para me prejudicar. Se eu tiver fé e a certeza de que Deus é bom e justo, então quando a dificuldade vem na minha vida, eu não vou dizer assim, por que eu? Por que para mim? O que foi que eu fiz? Se a gente tem fé, a gente vai perguntar assim, para que isso? O que essa dificuldade está querendo me ensinar? O que eu devo aprender com isso? Será que eu preciso me desapegar? Não só das coisas materiais, das situações, mas eu preciso entender que as pessoas são livres. Será que eu preciso tratar os outros com mais amor, com mais paciência? Será que eu preciso aprender a viver com menos? Será que eu preciso me harmonizar na área afetiva? Então a gente começa a se perguntar o que essa dificuldade está querendo me ensinar. Porque eu sei que Deus é bom, justo, educador. Então Ele está permitindo que essa dificuldade aconteça para que eu aprenda. Então eu preciso confiar que esse Pai é educador, que Ele não vai me castigar, que Ele vai simplesmente me ensinar. No livro Chico e Emmanuel, Chico nos narra um fato vivenciado por ele, que ele considerou uma verdadeira vitória da fé. Então essa história acontece lá em 1928,
numa noite de preces, noite que eles se encontravam para fazer as preces, e apareceu lá no grupo uma jovem tuberculosa e ela rogava auxílio. Estava muito abatida, muito ofegante, e contou que ela tinha sofrido uma hemoptise, que é uma expectoração com sangue, que é proveniente dos pulmões, que acontece muito em pessoas que estão com tuberculose pulmonar. Então essa moça ali debilitada, fraca, pediu uma orientação para o Dr. Bezerra de Menezes, que ele já havia desencarnado, então ele vinha através da psicografia de Chico Xavier e passava as receitas. Então o Chico fala para ela assim: Dr. Bezerra veio até nós e recomendou à moça diversas providências que lhe auxiliariam a cura. E psicografou através do Chico, falando assim: filha, procure fazer o que lhe peço, tomando a presente orientação por 30 dias seguidos. Então dizia na receita que ela tinha que tomar o medicamento por 30 dias seguidos. E a moça chorou, porque ela disse que não tinha dinheiro para atender os conselhos recebidos. Porque o doutor passou o remédio para ela tomar durante 30 dias e ela não tinha dinheiro para comprar o remédio. E o Chico ficou muito comovido, muito triste, porque ele também não tinha o recurso para emprestar para ela, ou para doar para ela. Então ele disse a ela que tivesse confiança, porque os recursos apareceriam. E ela saiu. Depois de um mês, a mesma jovem voltou às preces plenamente revigorada. Perdera o abatimento, trazia a face rosada. Então ele disse que foi impelido a perguntar-lhe se ela havia conseguido os recursos, que ela não tinha para comprar o remédio. E ela disse sorrindo: Chico, o doutor Bezerra me aconselhou as instruções por 30 dias, não foi? Não tendo dinheiro, eu cortei o papel da orientação em 30 pedacinhos. Cada manhã eu fazia uma prece pedindo o amparo de Jesus e engolia um dos pedacinhos com água da nossa casa. Ao fim de 30 dias, eu bebi a receita do doutor. E o próprio médico que me tratou já declarou que eu estou perfeitamente restabelecida. Então, meus irmãos, quando temos fé e fizemos a nossa parte, Deus tem todas as soluções. Tem soluções que nós não conhecemos. Então, que nós aprendamos a usar esse amor invisível de Deus para nos proteger, para nos amparar, para prosseguirmos. E assim, mais confiantes, mais serenos, nós possamos dizer sempre em nossos agradecimentos: Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Com Ele estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. E como é bom. Que Jesus nos abençoe sempre. Que a nossa fé seja fortalecida a cada acontecimento, a cada dia, a cada manhã. Que assim seja. E unidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a equipe espiritual que nos acompanha nesse momento, com muita confiança, com a certeza de que Jesus está aqui na nossa frente. Fechemos os nossos olhos físicos e abrimos o nosso coração para recebermos de Jesus, que está com as mãos sobre a nossa cabeça, derramando essa luz que nos clareia, que nos lava,
que retira de nós toda essa angústia, dessa tristeza, essa dor que vai escorrendo pelo nosso corpo, sendo absorvida pela terra. Estamos limpinhos, os nossos chakras estão abertos. Jesus lança novamente as mãos sobre a nossa cabeça e derrama esses fluidos que entram pela nossa cabeça e vai reenergizando cada célula do nosso corpo físico. Vai reenergizando o nosso espírito, vai harmonizando os nossos órgãos, enchendo o nosso coração de amor, de felicidade. Os nossos pensamentos são organizados, estamos cheios de esperança, de paz, de amor, de certeza da presença do Pai em nossa vida sempre. E vamos seguir confiantes na certeza desse amparo e desse amor, porque Deus é bom para mim. Que possa estar conosco, Pai, sempre em nossa vida. Que assim seja. Que assim seja.